Bora lá, bora lá, bora lá. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre fatores fundamentais para a escolha do terreno. Então, o primeiro fator principal é a questão do tipo de terreno. Se o terreno ele é acidentado, se ele não é acidentado, se ele é plano. Todo tipo de terreno dessa forma, com essas características, né, ele vai dar um certo custo para poder você fazer a sua construção. Então, se esse custo de nivelamento, esse custo de arrimo, esse custo para você poder iniciar a obra for muito alto, então é praticamente inviável, inviabiliza o seu empreendimento. Por quê? Porque você vai gastar muito dinheiro então você vai gastar muito dinheiro aonde você poderia gastar menos, escolhendo um terreno melhor. Então é justamente esse o ponto que eu quero chegar. Se você está na fase de comprar um terreno para poder fazer uma construção, para você poder construir, então você pode escolher o terreno certo para que você tenha melhores resultados, mais economia na sua obra e tenha menos dor de cabeça. Então vamos falar um pouquinho dos tipos de terreno. Então, o primeiro tipo de terreno que a gente tem é o terreno em aclive. Então, deixa eu abrir aqui. Então, o terreno em aclive. Como que é esse terreno em aclive? É um terreno que ele é subida em aclive com a sua rua na parte de baixo do terreno, sendo que o seu terreno é subindo. Então, a sua construção ela tem que fazer tem duas possibilidades para você poder fazer a sua construção. Você faz ela no pé desse morro e faz ela lá em cima. Aqui você pode fazer um escalonamento aqui desse terreno para você poder fazer uma construção acima do nível. Se você não vai fazer uma construção acima do nível, você vai precisar de fazer um corte nesse terreno para você poder fazer o nivelamento do seu empreendimento. Então, se você precisa de fazer esse corte no seu terreno, você vai precisar de fazer um arrimo. Esse arrimo é o que encarece a sua obra. Então, se você tiver se você tiver a possibilidade de construir sem ter que fazer arrimo, a sua obra vai ficar muito mais barata. Então, se você tiver que fazer um corte, você provavelmente vai ter que fazer um arrimo. Ou então você pode utilizar o próprio nível do terreno para você poder fazer a sua construção. Muito boa técnica para a gente poder fazer garagem na parte baixa do terreno. Faz a garagem na parte de baixo, faz o nivelamento da casa na parte de cima e você ainda ganha um espacinho lá em cima que você pode fazer um arrimo pequeno para você poder terminar de nivelar o seu terreno. Essa seria a melhor condição para você poder fazer a construção desse terreno dessa forma. Então, dito isso, a gente vai passar para terrenos em declive. Terrenos em declive é a mesma situação, só que contando que a sua rua seja na parte do topo. Se você tem a parte do topo como sendo a rua e o seu terreno está desnivelado, descendo. Nessa situação a gente tem dois pontos. Primeiro é a questão do nivelamento da casa, que ele pode ser feito aqui no nível da rua mesmo, ou então você faz uma rampa e faz o nivelamento da casa. Qual que é o toque que eu quero te dar em relação à construção em declive? Você vai precisar de fazer uma estrutura de travamento para você poder fazer a sua construção. O que é essa estrutura de travamento? É uma estrutura que vai suportar realmente a sua residência nesse ponto, só que ela precisa de ser toda travada. Isso aí são detalhes construtivos. Ou seja,
Para você poder fazer essa construção, você precisa de fazer uma estrutura um pouco mais rígida, um pouco maior, para você poder fazer essa construção. Além, vantagem nesse ponto é que você não precisa de fazer arrimo. E não precisar de fazer arrimo é muito bom, porque você não gasta com um tipo de estrutura que ela é muito cara. Ela geralmente fica muito cara, em torno de uns 20 mil, 25 mil, 30 mil, até 50 mil. Você pode fazer arrimo. Arrimo de bloco, por exemplo, é um arrimo mais barato, porém é um arrimo que ele não tem tanta resistência. Então você precisa de conter pequenos porções de terreno para você poder trabalhar com esse arrimo de blocos. Ele tem uma altura limitada para você poder fazer esse trabalho. Então esse é o tipo de estrutura que você vai poder fazer quando você tiver o seu terreno em declive. Então ou você faz o nivelamento dele na parte de cima, na parte do topo do terreno, ou então você faz uma rampinha e faz o nivelamento na parte de baixo. Se não quiser fazer uma superestrutura muito alta, né, dependendo do desnível do seu terreno. Muito bom para você poder colocar garagem interna, subsolo, né, para você poder estar otimizando a utilização do seu terreno com a sua construção. Então é só esses dois casos que a gente tem para poder fazer, ou o terreno em aclive ou o terreno em declive. Vamos agora em terrenos planos. Terrenos planos é o melhor tipo de terreno que você pode ter, porque ele já é plano. Você vai gastar muito pouco para poder fazer uma regularização de terreno. Então só o próprio cintamento com as vigas baldrame ali já faz o nivelamento da sua casa e já permite para você poder construir. Então, melhor tipo de terreno, gasta bem menos, não tem que fazer arrimo geralmente, e o custo de nivelamento de terreno é bem barato. Então, em termos de economia, o terreno plano é o melhor tipo de terreno que você pode trabalhar. Tipos de terreno plano. Boa. Então beleza. Então vamos. Segundo ponto importante que vai garantir os seus 30% de economia na sua obra é a sondagem. Relatório de sondagem é um relatório feito por uma empresa especializada que tem uma assinatura de um engenheiro que vai fazer a análise do solo que foi coletado no ensaio de sondagem. Esse ensaio de sondagem é de metro a metro e como resultado ele te dá a resistência do seu solo. Então vamos linkar com o seu tipo de terreno. Se o seu tipo de terreno é um terreno que ele é em declive ou em aclive, só que esse tipo de terreno é um terreno muito fofo, muito macio, sem resistência nenhuma, então provavelmente a sua contenção, a sua estrutura de arrimo, ela vai ser mais pesada, tem que ser ou limitar a altura bem pequena por causa do tipo de solo. Esse tipo de solo é o que é facilmente carreado e consequência disso você ter que fazer um tipo de fundação. A gente tem dois tipos de fundação, basicamente. São fundações diretas e fundações profundas. Fundações diretas são fundações superficiais, ou são sapatas, ou são radias. Então esses dois tipos de fundações diretas. Consequentemente, fundação direta é uma fundação mais barata. Então, se você quer ter economia na sua obra, é importante você prezar a escolha do seu terreno para você consiga trabalhar com fundação direta, porque a fundação direta ela vai permitir que você economize. Então,
é muito importante a gente fazer o ensaio de sondagem, porque esse ensaio de sondagem é o que vai garantir para nós que aquele solo tem uma resistência adequada para poder receber a sua residência. Construções residenciais, elas não são tão pesadas assim, porém depende de alguns fatores. Então, se você quer uma casa de alto padrão, uma casa de alto padrão de luxo, por exemplo, que tem vãos muito grandes, essa carga aumenta bastante por causa dessa condicionante dos vãos grandes, de quantos pés direitos você tem, qual que é a altura da sua residência, da sua construção. Então isso tudo influencia na hora da gente fazer o dimensionamento da fundação para você ter segurança, ter uma melhor qualidade e mais segurança. Então, na sondagem é onde a gente vai ter a caracterização do tipo de solo que você tem no seu subleito e qual que é a resistência do solo. Outro fator importantíssimo também é o lençol freático. O lençol freático falando leigamente, é a água, qual que é a profundidade da água que tem no seu terreno. Se sua água estiver muito superficial, você tem que avaliar para saber se você pode ou não utilizar as fundações diretas. Se tem a possibilidade de você fazer um rebaixamento desse lençol para você poder utilizar as fundações diretas. Sendo que as fundações diretas, a maior parte das fundações que a gente não pode executar em fundação com água, porque isso aí tem algumas características no concreto que perde a resistência dele. Ou a sondagem te entrega o lençol freático no nível do qual que é a cota que o seu lençol freático está, se houver a resistência do solo e a tipologia do solo. Isso que a sondagem tem que te entregar. Agora, ponto importante. Por que a sondagem é um fator primordial para você poder fazer, para você ter a economia dos 30% que eu te falei, né, na sua obra? Porque a sondagem, visto ao custo da obra, é um custo praticamente irrisório. Não chega nem a 0,5% do valor total da obra. Geralmente você vai estar trabalhando aí com sondagens para a residência, né, em torno de R$1.000 a R$2.000. Esses R$2.000, se você economizar os 30% do orçamento na sua aula, é praticamente irrisório. Então, que você faça a sondagem, peça no contrato, quando você estiver fazendo a compra daquele terreno, faça uma sondagem antes de fazer o fechamento do terreno. Por quê? Se você já viu que o terreno te atende, ele pode ser declive ou aclive, ou plano. Se for um terreno plano, você já tem uma economia considerável. Agora, você faz a sondagem, você garante esses dois fatores principais para você poder ter economia. Então, chega a ser grotesco não fazer essa sondagem antes da compra do terreno. Por quê? Porque você sabendo qual que é o tipo de terreno que você tem, você consequentemente vai saber qual que é o tipo de fundação que você vai usar, se vai precisar de escavar ou não, se vai precisar de arrimo ou não, e aí você já está com um passo garantido aí para você poder estar conseguindo essa economia que a gente está tanto buscando. Então, esses dois fatores já são os dois fatores mais importantes. Agora, outro fator também que limita nossas condições de construção são as construções vizinhas. E tem três. São as construções vizinhas. Construções vizinhas geralmente é o abacaxi das construções. Se você for comprar um terreno, por exemplo, num condomínio fechado, geralmente ele tem os afastamentos laterais maiores. Então, no condomínio, você não vai construir na divisa. Agora, em lotes urbanos, dentro da cidade, há grande chance de você ter um lote vizinho construído. Se você tem um lote vizinho construído, você tem que trabalhar
na engenharia, trabalhar com a engenharia para você poder garantir a segurança da obra do seu vizinho. Caso você vai intervir em algum aspecto construtivo no seu terreno, você vai ter que garantir a segurança da construção do seu vizinho. Por quê? Porque você quem está construindo, você é responsável pela sua construção e a construção do vizinho. Então, dito isso, qual que é vamos linkar agora com o tipo de terreno. Se você tem uma construção vizinha que ela tá em declive e você vai fazer um corte ali no seu terreno para você poder encaixar a sua construção ali, você vai ter que fazer uma contenção anterior, já vai ter que fazer uma contenção para você poder fazer o corte do seu terreno e ainda por cima ancorar aquela construção vizinha que você tem, que não vai poder ser um arrimo de blocos comuns, vai ter que ser um projeto um pouco mais elaborado, para você poder conter com segurança aquela construção que está do lado. Então isso aí é um fator importante, um fator que faz gastar mais dinheiro na hora de você construir, porém muitas das vezes não tem como a gente correr disso. Então a gente vai ter que escavar, a gente vai ter que conter esse terreno vizinho e a gente vai ter que fazer a nossa construção ali ainda. Então, construção vizinha em declive, essa questão em aclive também. Então, se você tem um terreno em aclive, você vai ter que cortar, você vai ter que fazer a contenção no fundo e as contenções laterais. Então, esse é o terceiro item muito importante, tem que ser considerado na hora de comprar um terreno, porque se você não considerar esse fator, lá na frente, quando você for fazer o orçamento da sua obra, você vai ter surpresas, e a gente não quer que a gente tenha surpresa na hora da construção. Muito se diz na construção civil que construção é problema. Sim, construção é problema, mas para quem não tem um planejamento, quem não tem uma expertise, uma técnica para poder construir, que aí realmente você não vai conseguir economizar da forma como a gente está trabalhando. Então, agora nosso quarto item, necessidade de muros de arrimo. Então, já acabamos de falar sobre exatamente esses itens, né? Outro item importante, quinto item muito importante, principal percurso da água na sua obra. Você tem que dar um direcionamento para a água na sua obra. A água sempre é o grande vilão da construção. Então, se você não quer ter problemas de umidade na sua casa, você não quer ter problema com o vizinho, você não quer ter problema com o muro de arrimo, você tem que dar um caminho para a sua água. Então, fator muito importante da gente tirar, tá canalizando, fazendo toda essa canalização da água do seu terreno para fora do seu terreno, de maneira adequada. Muita gente faz essa canalização de maneira inadequada. Qual que é a maneira inadequada? Ela pega toda a água que é coletada dentro do lote dela e simplesmente joga na rua. Muitas das vezes joga em cima do passeio e a norma, a prefeitura te pede para que você jogue na sarjeta. Então o que você tem que fazer? Tem que fazer uma canalização, canaliza essa água e passa por baixo do passeio jogando na sarjeta. Essa é a maneira adequada para você estar dispensando essa água que você não vai utilizar. Então são esses 5 itens que você, seguindo eles à risca, você vai garantir esses 30% de economia na sua obra. Então, a gente pode falar em torno de uma construção normal residencial, normalmente em torno de 35 a 45 mil, quando não observado esses itens que nós estamos conversando. Com a observação desses itens, com uma avaliação do profissional para poder fazer esse estudo de viabilidade para você,
provavelmente a sua fundação aí vai sair por 10 a 15 mil reais no máximo. Lembrando, fator principal, fundações diretas, não ter necessidade de arrimo e pouca inclinação. Esses 3 fatores garantem para você os seus 30% de economia na sua obra. E uma dica extra para você que está aí do outro lado, se você estiver nessa fase de compra de terreno, você pode estar trabalhando com uma compra financiada. Se você ainda não comprou, né, você tem a possibilidade de financiar a sua obra junto com a compra do terreno. Isso aí tem modalidades de financiamento que são próprias para esse tipo de coisa. Antes tinha a Minha Casa Minha Vida, agora tem o verde e amarelo. Então as condições de financiamento sempre estão mudando. Então a minha dica para você é para você ter um profissional para poder fazer esse estudo de viabilidade. Todo esse roteiro que a gente está mostrando aqui é um serviço técnico, é uma especialidade técnica chamada estudo de viabilidade do terreno, que é onde o profissional vai poder te mostrar quanto que você vai poder construir e quais são as condições, se é viável fazer o empreendimento naquele local ou se não é viável o empreendimento naquele local. Então, se é do seu interesse de ter economia até 30% de orçamento da sua obra, importantíssimo de você fazer o estudo de viabilidade técnica desse terreno para você poder saber os parâmetros e as condições de construção. Esse estudo de viabilidade ele pode ser feito por R$ 197. Então é um estudo onde eu vou te mostrar quais são as condições que existe nesse seu terreno que a gente pode estar construindo de fato. Se você vai ter necessidade de construção, fazer um arrimo para poder fazer a construção, necessidade de nivelamento, qual que é o nível de construção que você vai poder fazer, qual a metragem quadrada que você vai poder construir, quais são os coeficientes que você precisa de estar retirando ali no seu terreno para você poder fazer uma construção segura e aprovada na prefeitura. Então, por R$ 197 eu consigo te fazer um estudo técnico de viabilidade para você ter uma economia de 30% na sua obra. 30% na sua obra é uma economia muito grande que você pode estar economizando e não tendo que tirar recursos próprios. No botão aqui, eu vou deixar o link aqui na parte de baixo, no botão aqui embaixo, você clica, me chama no direct que a gente vai fazer o melhor estudo de viabilidade para você não ter dor de cabeça na sua obra. Então vai lá, clica aqui no botão aqui abaixo, te espero do outro lado.